Podia estar falando. Salve, salve, protagonistas! Estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, empreendedorismo e negócios. Episódio número 92, tá ficando grande o negócio. E mais uma vez a gente tem aqui a honra, a alegria mesmo de poder ter duas grandes experiências e oportunidades aqui, que é estar com meu querido Luiz Guilherme, conhecido famoso LG. Obrigado de novo pela presença. E a parceria com a Inside the Box, que está patrocinando esse episódio e vem aí nos orgulhando aí dessa parceria de construção. E eu sou suspeito para falar, porque além de conhecer a peça aqui já há algum tempo e ser fã do menino, fora o time de futebol dele que não é bom, a ferramenta realmente é muito boa e a gente gosta de... Eu aprendi uma frase que quem quer ser águia não voa com urubu, parceiro. Perfeito. Então, a gente gosta de estar perto urubu, de né? gente... Nada contra o urubu, em respeito ao nosso convidado também. Claro. Não tinha pensado nisso. A frase veio sem querer, veio no improviso aqui, mas tudo bem, ele vai entender, eu tenho certeza. LG, te apresenta aí de novo, por favor. Obrigado novamente pela parceria e conta um pouquinho para quem tá vendo esse episódio, quem é Inside the Box. A gente que agradece, cara. É um grande privilégio pra gente. Estamos muito felizes mais uma vez de estar aqui. Então, antes de mais nada, eu sou o Luiz Guilherme, mas ninguém me chama assim. Se chamar é porque tá brigando comigo. E o pau comeu. Né? Eu sou um manezinho, nascido e criado em Florianópolis e, por isso, crescido na ressacada vendo o Avaí Futebol Clube, minha paixão. E eu sou fundador da Inside the Box. Cresci em balcão de loja, cresci vendo o comércio acontecer, aquela troca legal que é uma loja. Estamos até aqui, camiseta do balcão. Olha aí. É barriga no balcão mesmo. E a gente fundou a Inside porque entendia que existe uma demanda muito grande de você se aproximar dos colaboradores que estão em loja, né? Existe uma carência muito grande, essas pessoas estão distantes. E se você quer executar alguma coisa para que a sua marca dê o melhor atendimento, você precisa se aproximar dos colaboradores. E é aí que nasce a Inside, pensando dentro da caixa, pensando em como resolver esses problemas comuns. A gente hoje é uma multiplataforma, então nós temos 3 produtos. Um produto de monitoramento de equipes, mandar uma vitrine, acompanhar a distância se está certo, checklist e assim por diante. Um produto de comunicação e engajamento, uma rede social interna para criar engajamento com esses colaboradores, que muitas vezes não são muito engajados. E um produto de treinamento e desenvolvimento de equipes. Então, EAD focado e desenvolvido para varejistas. E é isso aí, muito bom, muito bom. Inclusive, o nosso convidado hoje veio de lá também, veio do chão de loja, veio do vendedor, a história é muito bacana. E quem está conosco aqui? Eu já tenho uma pergunta que eu inventei agora, bicho, vai ser louco. Vai lá, apresenta. Boa, vamos lá. Então, o nosso convidado de hoje, muito bem-vindo, Bruno Brasil, nome de político, porém não é político, é isso que a gente chegou à conclusão. Executivo de varejo com mais de 30 anos de experiência, especializado em formar times de alta performance, já trabalhou em marcas como Osklen, Hugo Boss, Reserva, Aramis, algumas marcas bastante conhecidas. Tops. Hoje lidera os canais comerciais da Lingerie, inclusive toda a parte de digital, CRM, lojas próprias, franquia e expansão. É carioca, é flamenguista, é apaixonado por vendas e fala que a missão dele é desenvolver lideranças que impulsionem negócios e fortaleçam as marcas no Brasil. Seja bem-vindo, Bruno. Galera, obrigado pelo convite aí. Elton, LG, obrigado pelo convite. Acho que vocês levantaram algumas bolas aí que eu não posso perder a oportunidade, né? Eu acho que dentro da parábola do Elton aí, ele falou de urubu, eu sou flamenguista. Né? Não foi nesse sentido. Não, então, mas nada é por acaso, pessoal, né? Quem sabe faz ao vivo, nada se cria, tudo se copia. E eu acho que, cara, você falou 2 coisas pra mim que são muito importantes, né? O orgulho da naturalidade, né? Tipo assim, eu sou carioca da Gema, orgulho de montão da minha cidade. Levo e aceito qualquer bullying morando em São Paulo que me for creditado com muita alegria. E bolinha vai, bolinha vem também. Eu gasto os paulistas na mesma proporção. Também, lógico. E, cara, o que você falou, né, do teu negócio, né, da essência dele, e igual o Elton falou, foi de onde eu vim.
né? Eu vim do chão de loja, eu fui vendedor por falta de oportunidade, e eu vou explicar um pouquinho disso, de repente, em algum momento para vocês. Mas as coisas na minha vida sempre aconteceram, eu acho que eu me especializei em entender o chamado. É uma coisa meio doida, parece ser meio filosófico, parece ser meio... Legal. Mas entender o recado que a vida tá te dando. E você fala, cara, isso aqui tá na tua frente, vamos fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem e reclamar menos e agradecer mais. Então, eu sempre fui por esse caminho. Eu brinco que eu sou um cara patologicamente otimista. Eu acordo de manhã, se eu der uma topada com o dedinho do pé na cama, eu falo, porra, senhor, muito obrigado, que foi só isso. Entendeu? Tipo assim, e aí... Pô, invejei, eu vou xingar a cama até o final do dia. Nossa, Não, podia ser sempre uma coisa pior, imagina? Tipo assim, então... eu sou patológico puto, então eu já ia dizer, porra, quem botou essa cama aqui, caraca? E é isso, gente. Muito obrigado aí, tamo junto. Vamos que vamos. Gostei, cara, gostei e gostei do entender o seu chamado. Mas não é pra entender o seu chamado, sendo que papai do céu que vai resolver, parceiro. Entender o seu chamado. A vida botou a cama na sua frente, topou o dedinho, segue o baile, aprende com isso e vai em frente. Muito, muito boa. Você falou de bullying e tal, não foi a intenção fazer o bullying ali, mas o Bruno Brasil não é nome artístico, é nome mesmo. Cara, de novo, foi o que deu. Porque era o seguinte... tem uma passagem que eu era... Porque, pô, se zoaram muito no... Não, é porque eu sou Bruno Moura Brasil. Se eu tiver que falar, eu tenho um nome mais bonito do que o Brasil. Nome de, minha mãe era filha do cara de fábrica de colírio, então tem um negócio lúdico aí envolvido. Aí. Mas eu entrei na família na época que o dinheiro acabou, entendeu? Então, eu nasci no momento que não era pra surfar aquela onda positiva. Mas tá tudo bem. Aí, de novo, entendeu o chamado. Entendeu o chamado. O Bruno Brasil nasceu, né? Porque eu tinha um sobrenome composto, quando eu virei gerente. Já tinham 2 Brunos na empresa, né? Tinha o Bruno Amador, tinha o Bruno Alencar, 2 nomes legais também, assim. E aí eu falei, o meu gerente comercial, eu ia virar gerente de loja e tudo, ele falou assim, cara, mas Bruno Moura, você me desculpe, seu sobrenome é ruim. Vamos meter o Brasil que é forte, né? Eu falei assim, chefe, não, é forte mesmo. Se você tá dizendo que é forte, vamos do jeito que o senhor foi quiser. O chamado, né? Eu tô aqui pra fazer o senhor feliz. Isso. Então, se o senhor falar que é Bruno Brasil... Cara, e pegou e virou uma certa marca minha. Não, virou, parece um nome artístico, se você for pensar assim, né? Bruno Brasil. É forte. Eu nunca conheci alguém com sobrenome de Brasil. Moura eu já conheço meia dúzia. É verdade. Brasil? É verdade. E eu que começo na escola zoaram mesmo, assim, zoavam? Não, na escola não, na escola não. Chamada Bruno Moura Brasil. Nunca rolou um... Não, na escola não. Na escola não, de na boa. Escola não gastaram, não. Era mais, pelo contrário, a galera, quando eu falo, a galera fala assim, Não, dá uma marca boa. E é engraçado, você vai... eu já descobri 2 homônimos meus. Homônimos, né? 2 caras com o mesmo nome que eu. Perfeito. Né? Um é até parente, foi engraçado, né? Eu tenho um filho de um primo da minha mãe que o nome dele é Bruno Moura Brasil. E eu sou Bruno Moura Brasil. Caraca. Depois tem uma história legal que eu trabalhando na Osklin, ele teve uma vez, né, que ele foi numa loja comprar. E aí eu já tinha sido gerente daquela loja, a caixa já tinha sido minha caixa. Quando ela deu o cartão de crédito, ele deu o cartão de crédito para ela pagar, ela leu Bruno Brasil. No meu telefone tocou. Eu não sabia do que estava acontecendo. Toca meu telefone. Bruno, tô preocupado. Eu falei, o quê? Tem um cara passando teu cartão aqui, cara. Eu falei assim, passando meu cartão. Primeira coisa, meti a mão na carteira, olhei. Eu falei, não, meu cartão tá aqui comigo. Não, cara, mas tá aqui Bruno Moura Brasil. Eu lembrei dele. Eu falei, sim, tá sem o Silva no final, né? Porque eu sou Bruno Moura Brasil Silva. Maria! E aí depois eu explico essa fase também. O Silva diferenciou. O Moura Brasil é da minha mãe e o Silva é do meu pai. Ele fala que ele fala que ele tinha que arrasar com o nome da minha mãe. Ele foi lá e botou o dele junto, entendeu? E permeou pros filhos. E aí eu falei, tá faltando Silva aí, não tá? Ela falou, tá, pode aceitar que o cartão é quente. Esse cara é dentista, é um cara lourinho e tal. Eu falei, não, é ele mesmo. Eu falei, fica tranquilo, é meu primo. Ele me clonou, mas não tá roubando. Tipo... Né, ele tem dinheiro pra pagar e segue mais. Caraca, genial, genial. Ô, Bruno, conta também pra galera aí um pouquinho do que é lingerie, o tamanho da lingerie, que eu acho que todo mundo conhece, mas não custa nada um momentinho merchan, né? Então, tô nesse momento agora à frente da lingerie, Orgulho Gigante, é uma marca super desejada no mundo feminino, de moda íntima feminina, na qual 15 anos, a marca está debutando agora esse ano. Então, dentro da marca, hoje eu tô à frente dos canais de lojas próprias, franquias, como você falou, do digital, né? Cuido da parte de expansão e cuido de uma coisa que eu gosto muito, que faz parte também do Cimentier LG, que é a inteligência comercial, de como a gente pode aportar, né, melhores KPIs de uma forma simples, para que a gente possa trazer melhores decisões, trazendo uma maior eficiência e gerar potência para o negócio.
Legal. Muito, muito bom mesmo. Ô Bruno, conta pra gente, cara. Eu acho que é que eu sou suspeito que eu já conheço bem a história, mas essa jornada, como é que foi a construção de ser o vendedor? E aí você falou como é que você usou a expressão? Eu entrei ali por necessidade. Por necessidade, não por oportunidade. Né? Isso, por precisar e chegar na cadeira que você está hoje, que é uma cadeira. O que foram os aprendizados, obviamente, durante essa jornada? O que você destacaria para quem está entrando hoje numa loja, seja por oportunidade ou por necessidade, e tem o sonho de sentar na cadeira que você tem hoje? O que são dicas que você daria para essa pessoa? Cara, para plugar rapidamente, para entender o contexto do início, né? Eu fui jogado nesse mundo por uma questão que eu tenho um orgulho gigante de dizer. Meu pai eu sou filho de médico, cirurgião plástico e uma professora, né? Ali, por volta dos anos 80 e tudo, minha mãe virou dona de casa, né? E o meu pai, o provedor da família, e eu perco meu pai com 17 anos de idade. Falece, um cara que soube cuidar dos outros, mas não soube cuidar de si. E um cara que investiu na educação dos filhos de uma forma fantástica, assim. Acho que eu estudei em boas escolas, eu tive essa oportunidade, né? Então, naquele momento ali, passei por uma boa faculdade, perdi meu pai. Aí eu passei para a PUC, para fazer engenharia, e eu lembro que, era sem problema nenhum, mas eu tinha uma galera abonada ali e colhei junto com um cara que tinha mais ou menos o mesmo nível que eu, coincidentemente, sentou do meu lado e ele falou para mim, cara, eu tô indo deixar currículo no shopping nesse final de ano agora para ganhar uma grana para viajar depois no carnaval. Você quer ir comigo? Falei, tá, vamos, não tem problema. Aí fomos no shopping, naquele primeira iniciativa, e tudo começou por aí. Legal. Deixando o currículo no shopping, pegando a primeira oportunidade em dezembro. Foi amor à primeira vista ou foi aquela coisa meio... Cara, vocês vão ver que eu gosto de falar, né? Então, eu era um cara que falava muito e eu tenho uma característica que eu falo que eu não leio a quantidade de livros que eu gostaria de ler, mas eu aprendo muito conversando. Então, quando eu entrei, eu também gosto muito de esporte, sou um cara muito competitivo e tudo, então já entrei naquela ali que sabia que assim, não, é venda, é salário, é comissão e você ganha quanto mais você vende. E aí eu comecei a olhar para o lado do outro e falei, cara, quem que mais vende aqui na loja? Aí já vi o melhor vendedor da loja e falei, cara, vou colar do lado do cara, vou querer ser amigo dele, entendeu? E aí, olha, cara, o que você faz, o que você não faz? É. E aí, cara, aprendendo as técnicas dele, de novo, nada se cria, tudo se copia, eu comecei a repetir o que ele falava, botando um pouquinho no meu borogodó, da minha identidade e tudo, e a coisa foi acontecendo e começou um negócio orgânico, natural. Isso tudo a gente tá no Rio, tipo assim, Rio de Janeiro ainda, né? Rio de Janeiro. Ainda estamos lá naquele momento que São Paulo está vivenciando esses dias, o calor ferrenho lá do Rio de Janeiro. Nossa! E tava lá, cara, e tudo começou por aí. E aí eu brinco que quando acabou o negócio de o período de experiência, né, a gerente da loja já veio pra cima de mim, cara, vamos renovar. Eu falei, não, obrigado, é isso que eu quero fazer engenharia, ir pra faculdade e tudo. E aí eu fiquei repensando. Ela falou, não, então fica mais um período de experiência, né? Vamos renovar para fechar o teu período de 90 dias. Eu falei, tá bom, mais uma grana, vamos nessa. Ia entrar de férias aí em janeiro e tudo. E aí depois, cara, eu ganhei uma grana que eu acho que eu nunca tinha visto na vida, né? Mesmo ter a oportunidade, né, de estar numa família legal, meu pai cobrava muito da gente. A sua grana, né? Exatamente. A sua grana que você nunca tinha visto na vida. Quando o último dia que eu tinha que assinar um negócio, eu falei, cara, eu vou embora. Eu olhei para ela e falei assim, dá para mudar de ideia? Aí ela ficou toda feliz e aí o negócio aconteceu e aí eu acho que eu comecei ali uma visão que eu falo hoje, né? Visão estratégica de construção de carreira. Porra nenhuma. Eu tinha uma oportunidade ali, era aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. Então, de novo, eu entendi, acho que ali com 18, 17, 19 anos de idade, o recado de falei, cara, se eu não aproveitar a oportunidade que a vida tá me dando, eu tinha uma mentalidade que era o seguinte, eu olhava para minha faculdade, eu falava assim, cara, o cara para se formar engenheiro, ele vai demorar 5 anos estudando. Quando ele sair daqui, ali pelo 4º ano, ele vai virar estagiário. Né? E eu não tinha esse tempo para esperar. Perfeito. Leitura de cenário. Perfeito. E aí foi nesse sentido. Aí eu ali naquele primeiro momento, entrei como vendedor, e aí foi aquele olhar como vendedor, feliz, ganhando dinheiro, dar o segundo passo. Né? Eu entrei numa marca no Rio de Janeiro, que nem existe mais, uma marca de surfwear chamada Arrebentação. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É que eu sou mais velho que vocês, então com certeza vocês não sabem disso. Ufa! E aí, na época, era uma marca de referência de surf e tal, mas não era a melhor loja para trabalhar no shopping. Beleza? Aí, o que eu fiz? Comecei a mapear, quais são as lojas mais legais agora para trabalhar no shopping? E, naquele momento, a Osklen estava começando. Estou falando ali, anos 1998, 99 ali. E já era uma loja... todo mundo do shopping olhava para uma loja bacana. E era uma loja ou já era uma rede, assim? Não, tinha suas 15 lojinhas, assim. Era muito sportswear, não era moda, não era luxo, não era nada.
né? Vendia regata R$19 e era um luxo, era caro. Vendia calça R$50 e era caríssimo. E aí você falava, cara, o valor que tinha ali, pra gente, molecada daquela época, tinham 3. Que eu tentei correr atrás para poder ter uma oportunidade ali. Primeiro, ganhava um dos melhores salários do shopping, já ajudou. Podia tirar roupa com desconto. E a roupa era a mais bacana da época. Ajudou 2 vezes. E os caras eram convidados para as melhores festas do Rio de Janeiro. Tudo quanto é festa maneira, eu ia lá, botava ainda aquela listinha VIP. Os caras da Osklin sempre eram convidados. Até porque eu sei porque eu ia nas festas pagando. E eu vi os caras entrando pelo ladinho. Eu falei, eu quero estar com esses caras. 3 em 1. Vou trabalhar no lugar e vou ganhar dinheiro. E não vou gastar com a balada. Pra surfar essa onda, né? E tudo isso aconteceu. Então, né? Aí eu falo que eu também criei uma mentalidade do sentimento de gratidão. Né? Eu brinco, e é muito dessa época. Eu acho que eu acordo todo dia achando que eu estou devendo mais para a empresa que eu trabalho do que ela para mim. É o que eu acho. Né? Isso se eu estou satisfeito de estar ali. Então, a minha mentalidade gira de eu levantar, de eu ir trabalhar, de falar, cara, eu tenho que entregar alguma coisa hoje para esse negócio. Para o meu time, para o negócio, para a estratégia, me desafiar. Então, foi esse meu movimento vindo do piso de loja e olhando ali, aí você, primeira oportunidade, eu sou virginiano, né? Então eu sou um cara meio com toque, muito organizado. Sei como é que é. E aí eu vi o gerente de loja, começou a ser a minha ambição, né? Eu ver o cara ali, coordenando, organizando, e a minha veia meio arrumadinha de ser, né? Eu virei o braço direito do cara, né? Porque eu era um cara que vendia bem, eu era ao mesmo tempo um cara que gostava de organizar a loja. Ansioso também, né? Ambicioso, patológico. Ambicioso, né? Ambicioso e ansioso. E ansioso também. E aí fluiu. Aí eu tive a minha oportunidade de gerenciar. Então, na Osklin ali, eu acho que eu digo que foi a escola, onde eu entrei como vendedor, fiquei 14 anos na empresa. Acho que foi uma vida, né? Fiquei 9 anos, gerenciei todas as lojas do Rio de Janeiro e virei supervisor. Fiquei 4 anos como supervisor. Aí um belo dia, a marca te olha e fala, cara, a gente acha que você não é o executivo que... Porque, pelos que vocês veem, eu sou um cara muito agitado, eu falo muito. E a marca começou nesse momento de luxo e falou, cara, acho que a gente não está se identificando com você agora e tudo. Eu fui desligado. Aí você fala, a casa caiu, 14 anos depois, né? Caraca. E eu queria entender os porquês da vida. E aí foi bacana que a reserva estava vindo numa pegada, né? Começando a dar os seus primeiros passos ali, já tinha 5 anos, né? E eu fui contratado, né? Para ser supervisor de loja, para ter minha oportunidade de sair como supervisor da Osklin. Fui ser supervisor na reserva. E eu brinco que dentro da minha trajetória na reserva, muito daquilo de que uma outra empresa não queria, acabou me desligando, a outra acabou me promovendo. Perfeito. Legal. E eu acho que é muito isso, você encontrar o lugar para trabalhar cultural. Que acaba fazendo com que a sua entrega e os valores que você acredita corroborem para a manutenção do dia a dia. E se uma porta fechar ou se um dia acontecer de uma jornada terminar, cara, a vida não acaba. Isso eu acredito muito. Eu falo para os meus times de pessoas que eu contrato, que eu promovo, que eu demito. Sim. Eu falo, cara, não era para ser aqui. Tirando a pessoa que falta com honestidade, que eu acho que isso é indiscutível para mim, mas de resto, cara, a jornada acabou porque não tinha que ser aqui. Mas quiçá tem empresa que gosta de quem falta com honestidade, sei lá. Às vezes tem, cara, né? Sim. Acontece, sei lá. Mas é bem isso, assim. E não é fácil de você digerir isso, né? Eu acho que tem e tá tudo bem também. Cara, o dia que, sei lá, nunca passei por isso, espero nunca passar, mas passou... Mas a gente passa por outras frustrações também. Não é só a demissão que é uma frustração na vida. Eventualmente ficando passa por frustração também, né? Também. Então assim, cara, passou. Tem o teu momento de reflexão. Calma que o mundo não acaba. E passou isso, sacode um pouquinho a poeira, prepara a mental e vai pra frente. Vai achar. Eu acho que exatamente o recado que você tá trazendo aqui, ele é muito forte no sentido de que o perfil, o teu jeito... que para a Osklin na época não servia mais, se encaixou perfeitamente na reserva, que a reserva é esse jeito. Né? E a gente precisa ter essa leitura de mercado, porque cada vez mais a gente tem acesso às informações das empresas como a gente não tinha antes. Perfeito. Né? Às vezes você tem que granularizar isso e tirar interpretações. Né? Não estou dizendo aqui para abrir o Instagram da empresa e ver se ela é boa ou ruim, não é isso. É conversando, é trocando ideia, é entendendo os movimentos de plataformas e tudo mais.
Então você consegue entender onde mais se encaixa, onde menos se encaixa. E essa leitura para qualquer executivo, em qualquer momento, é muito importante. E antes de passar para a sua pergunta, você falou uma frase que, cara, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. E eu gostei para um caralho, assim. A gente pode falar palavrão aqui, tá? Você que é do Rio. Muito obrigado. É nosso então, mesmo. Carioca, então, porra, é vírgula, né? Isso. No máximo, uma inside the box, depois que tá patrocinando, me critica, mas tá tudo bem. Cara, acordar entendendo que eu devo mais para a empresa do que ela deve para mim, né? Porra, isso é forte, cara. É forte. Eu acho que todo mundo deveria ter essa reflexão, porque na prática a empresa você deve mais para ela. Ela tá te empregando, né? Ela não... Estou falando de empresas sérias que não atrasam salário, que tem seus benefícios e tal, te dão uma oportunidade, um lugar salubre para trabalhar, né? Nesse sentido. Mas, cara, a gente sempre tá devendo mais. E a gente... E acho que mesmo se não tiver, é bom pensar assim, né? Tipo, pra te jogar pra cima, pra frente, assim. Cara, eu acho que se botar na ponta do lápis, sempre tá devendo mais. A gente sempre tá devendo, cara. Que a gente acha que a empresa deve pra gente. A gente acha que a gente é o único gás da coca que soa mais que todo mundo. E na prática não é ser ou não ser. É que, cara, é a mentalidade de quem cresce. É boa essa mentalidade. Eu gostei pra caralho. Eu tenho alguns também agonias pessoais, né, com imposturas. A questão da vitimização para mim me incomoda muito, sabe? Eu literalmente tenho um problema com isso, né? E eu brinco que também outra premissa que eu trago e eu falo para os meus times, eu falei, cara, gestor bom é quem sabe dar notícia ruim. Porque notícia boa, todo mundo sabe e gosta de dar. Então, gestor bom para mim é quem sabe dar notícia ruim. E eu não falo da notícia ruim. E eu brinco também, assim, não quer dizer que eu tenha prazer de fazer isso. Não é gostar, é saber fazer. Exatamente. E aí eu acho que essa característica que eu vinha trabalhando comigo, de saber dar uma notícia buscando de uma forma respeitosa, muitas das vezes, me colocando no lugar do outro, mas não hesitando em falar no papo reto o que acontece. Também, né? Eu fui feliz de ter experiências que eu falo, né? Algumas demissões que eu fiz na vida que eu sentei com a pessoa, eu falava que quando eu era gerente de loja, eu demiti o cara, eu tinha que, às vezes, desligar uma pessoa, tirar uma oportunidade de trabalho de uma pessoa, que às vezes era por desempenho, não estava encaixando. E às vezes eu sentava com a pessoa, muitas das vezes... a primeira coisa quando eu sentava, a pessoa olhava para mim e falava assim, você veio me desligar, né? Eu falei, Eu falei, não, fique tranquilo, pode fazer o que você tem que fazer, porque eu acho que vocês fez tudo o que podia para eu virar o resultado e a coisa não tá acontecendo. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu falei, cara, olhei para cima, Deus, obrigado. E porque, dá um cagaço fudido, né, cara? De você falar que, porra, por mais que, de novo, se a pessoa não for eu podia falar palavrão, né? Um baita de um arrombado, de um cara que só tá te sacaneando, você fala, porra, vou acordar amanhã por causa do desempenho, vou tirar uma oportunidade de uma pessoa. Né, cara? Isso é uma merda. Sim, mas tem que ser feito. A gente sabe que às vezes é pro bem da pessoa. Tem gente que às vezes tá mais acomodada. Então, esse empurrão que aconteceu comigo em algum momento tira a pessoa da inércia. Sim. E, cara, no final das contas, eu falo que eu evoluí nisso de ter uma outra característica que, como gestor, eu acho que é importante saber também ter conversa difícil. Sabe? É não ter mimimi. Acho que isso foi me trazendo alguns feedbacks positivos. Aí a experiência de cada um. Né? Eu brinco que eu perco amigo, eu não perco a piada. Então, cara, se eu tiver que falar, eu vou errar no como, não no quê. Né? Muitas das vezes eu vou dizer, o quê é nobre. Mas o como, às vezes, cara, no meio da discussão, desse o ânimo tá meio elevado, você tá numa reunião, tá com a diretoria, meu irmão, e aí um dá opinião, o outro dá outra, começa a voar uma cadeirinha ali, aí te bota em xeque do negócio. Cara, você vai se expressar às vezes e vai incomodar o outro. Né? Mas eu acredito que as pessoas têm que se colocar. Né? E aí eu acho que nessa trajetória foi muito buscando o espaço de uma maneira muito respeitosa, né? Mas ao mesmo tempo me colocando, dando minha opinião, entendendo, né? Como você falou, a questão da dívida, né? Eu acordo achando que eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Se a venda tá ruim, a gente tem que correr atrás com alguma estratégia para a venda ser melhor. Se a venda tá boa, a gente tem que anotar tudo que a gente está fazendo para a gente continuar fazendo para não dar merda, para a venda não ficar ruim. Né? E, cara, pessoas. Acho que no final das contas, acho que todos nós aqui vivemos disso. A gente... Se eu entregar porque o time estava bem, se eu não entregar porque, cara, aconteceu alguma coisa que eu não consegui trazer para o meu time para conseguir chegar no resultado. Então, nessa passagem pela reserva ali, eu tive
uma coisa que para mim é muito importante também. Eu brinco que eu sou ávido a livros em brancos para escrever nas oportunidades de trabalho que me dão. Né? Eu gosto de ter carta branca para fazer as coisas. Então, né, eu brinco que essas foram pequenas, grandes empresas que eu trabalhei. Eu nunca trabalhei numa grande multinacional, nunca trabalhei numa marca grande, de grandes grupos de moda, uma Zara, uma Renner, uma C&A, né? Que a gente vê a galera, às vezes, trilhando um outro caminho, o cara entra, às vezes, numa posição de trainee, e ali vai por outro caminho, e tá tudo bem. Já me encontrei com pessoas que vão por esse caminho, e, de novo, eu acho que é entender o recado, né? E o chão de loja me trouxe muito essa gana da gente entender a vivência daquelas pessoas ali que estão no PDV. E eu acabo, de alguma maneira, dentro do meu modus operandi ali, entendendo que é igual time de futebol. A gente estava discutindo um pouco antes, né? Sobre as mazelas e as características dos nossos times. E o Flamengo vive uma realidade, né? Que toda vez que pega um técnico muito medalhão, não vai tão bem. Né? Porque tem um time de galácticos ali, né? Os caras, na minha opinião, tá, gente? Não, mas tem mesmo. Não, mas tem mesmo. Os caras, é o melhor elenco do país. Um plantel legal, né? Tem um time talvez o do Havaí se aproxime, um pouco mas assim, fora isso... O Havaí tá chegando junto, né? Tá acima. Mas é isso, gente. Eu acho que, no final das contas, esse olhar para pessoas e a característica de entender, se colocar sempre no lugar do outro, né? E acho que no mundo que eu vivo, que é o mundo do varejo, saber sempre... Eu brinco que a minha característica, a minha vantagem competitiva, como hoje executivo, olhando para o time de loja, né? De novo, sem desmerecer quem não tenha passado, é que eu sei o que eles passam. Sim. Foram 27 natais subindo escada, descendo escada, né? A minha mulher brincava quando começou aquele negócio de postar no Instagram e tal, não sei o que. Eu falei assim, eu não gostava muito, eu não sou um cara muito de gostar e tá tudo bem, mas porque eu falo assim, enquanto tiver a loja aberta, eu posso estar de férias, né? Eu me sinto trabalhando. Porque as pessoas que estão lá estão me representando, né? Sim. Na maioria das vezes, né, o gestor é avaliado quando ele não está presente. Então, eu fico naquela neura. Eu falei assim, eu dou aquela olhadinha, às vezes, tá viajando com a patroa, com os filhos, né? E ela fica te regulando para ver se você não vai ficar vendo, aí toma aquele feedback. Não, aí você fala assim, puta, eu tenho que ir no banheiro rapidinho. Vai no banheiro com o celular e fica lendo aqueles e-mails só para ver o resultado, se tá dando bem. Aí tá dando bem daquela paz no coração. Aí você vai e volta para tuas férias de novo. Mas assim, eu não vejo problema nisso, porque eu amo o que eu faço. Eu faço porque eu amo e não, eu escolhi estar ali. E graças a Deus, né, outra coisa que eu falo, né? Eu falo assim, muitas das vezes é melhor escolher do que ser escolhido. Então, se eu pude escolher aquilo que eu gosto de fazer, né, eu tento regar a plantinha ali para o negócio estar sempre no caminho da prosperidade. Tu falaste de escolha agora e tem uma coisa que me chamou a atenção, e eu não sei se é uma visão que todo mundo compartilha aqui, mas eu vejo muito vendedor ter dificuldade de deixar de ser vendedor. E tu tomasse essa escolha de sair do chão da loja e ir pro gerencial. Como é que foi isso pra ti, assim? Tipo, foi natural? Foi uma oportunidade também? Ou foi algo que tu construiu? E por quê? Enfim, cara, quando eu ter virado gerente de loja foi um desejo. Tem uma coisa engraçada que eu vi isso, eu via o meu gerente e eu admirava ele, eu me espelhava nele, porque era o primeiro salto de gestão, né? Quando você é igual a todo mundo ali, por mais que você seja um vendedor responsável ali, você ainda é visto como igual e tem que se portar como igual. Né? Mas quando você é o gerente da loja, a sua hierarquia já aumentou. Então, ali dentro daquele ambiente, daquele metro quadrado ali, hierarquicamente, você é maior do que todo mundo. E não por querer ser maior. Ali você tem a responsabilidade de fazer o negócio acontecer. Perfeito. E esse desafio me empolgava. E aí, é engraçado, né? Que eu tive a oportunidade de gerenciar na Oscar em todas as lojas do Rio de Janeiro. Digo que ganhei muito dinheiro como gerente de loja. Eu acho que quem trilha um caminho aí, escolhe um lugar legal, entrega um resultado legal, a recompensa vem. E aí veio a fase de virar um supervisor, né? Porque o supervisor, dentro da carreira do varejo, eu deslumbro que é o caminho de você virar um executivo. Né? É o primeiro passo. Sim. E aí eu falei, cara, eu lembro, né, a diretora comercial da empresa foi tomar um café comigo no shopping e tal, me sondando. Aí depois o meu supervisor chegou para mim e falou, cara, eu acho que ela vai querer te promover. Aí eu falava, cara, pelo amor de Deus, fala pra ela que eu não quero. Aí eu vou dizer por quê. Olha que loucura. Né? Eu tava numa loja de maior faturamento. Né? Às vezes acontece isso, né? Uma coisa muito doida. Mas como gerente, eu ganhava mais do que alguns supervisores. Sim, e aí você fala, putz, você chegou no auge aqui, você vai ter que roer o osso de novo, você vai entrar por baixo e tá tudo bem. E eu acho que isso tá certo. Mas com 26 anos de idade ali, minha cabeça não tava muito afim de fazer isso, não. Sim. Eu morava em Botafogo. Eu era gerente do Rio Sul, da loja de maior faturamento. Eu ia trabalhar de skate, de regata e de chinelo.
entendeu? Assim, Puta merda. num momento difícil ali, né, da minha adolescência, da minha maturidade ali, falei, cara, eu não quero esse negócio, tô ganhando dinheiro, puta, tô trabalhando do lado de casa. Desculpa, eu olhava pro meu supervisor, eu falava assim, cara, você só se fode. Eu só te vejo resolvendo BO. Quando você tá na loja, tá gostoso, que você tá na gente e a venda tá acontecendo, você fala, eu toco teu telefone e falo, peraí que eu tenho que resolver uma merda aqui. Eu falei assim, pô, eu não tenho isso, cara. Eu tô aqui, meu time fechado comigo e tal. O ruim dava um pedala Robinho algum ali e tava tudo certo. Mas, cara, aí o supervisor tirou férias e aí ela veio no meu shopping e falou assim, poxa, posso te ver? Eu sei que você não quer ser promovido, mas pô, pode cobrir as férias do outro supervisor? Aí eu falei, pô, eu não vou negar um pedido de favor, né? A gente tem que entender o chamado também. E também tem que ter juízo. Tem um pouco de juízo. Chamado e juízo também, né? E aí eu aceitei. E aí eu falo que olha que loucura, como é que o recado que a vida te dá. E aí você sai um pouco daquele métier da loja, que era o meu mundinho encantado, e eu comecei a frequentar o escritório, interação com as áreas, com os departamentos. Eu falei, cara, é muito normal de que a recompensa financeira, na medida que você quer, nunca vai vir na proporção do que o aumento de trabalho e de responsabilidade. E eu vi que o supervisor tinha outras responsabilidades que eu não tinha ali naquele momento. E eu falei, cara, se eu quiser continuar crescendo, esse vai ser um estágio que eu vou ter que passar. Tem que pagar um pedágio. Exatamente. Aí eu me lembrava, quando eu era vendedor, quando eu fui extra Natal naquela loja que a gerente pediu para mim, para eu ficar, eu falei que não queria. Eu tava acabando as férias do cara, eu fui na sala da minha diretora e falei assim, eu queria perguntar a você um negócio, dá para voltar atrás na minha decisão? Você tem uma tendência disso, hein? Fica a dica aí. Mas você sabe que esse negócio do pedágio, eu acho super, super importante a gente falar assim, porque... E pra galera que tá nos ouvindo, tem que entender que o pedágio não tá só naquela primeira fase da carreira. Ele vai estar nas fases seguintes também. Eu lembro quando eu fui na Restock promovido a diretor, foi no momento que a gente sai de Blumenau e vem para São Paulo. Eu era gerente da Dudalina Masculina. E quando a gente fez essa migração, cara, teve todo um pacote envolvendo os gerentes que vieram de lá para cá, que toparam vir para São Paulo e pororó, que ficou bem legal para gerente, com muito acima de mercado. Aí eu bato aqui com uma negociação e falo, você quer ser diretor, cara? Né? O Livingston, lembra do Livingston? Uhum. Te gosta do teu trabalho, assim, a gente promover diretor de atacado. Eu na hora falei, topo. E aí ele falou, tá, mas a tua remuneração vai ser isso. Eu te juro por tudo, foi R$1.000 a mais. R$1.000 a mais. Só que, como era estatutário, eu não tinha 13º e nem FGTS. Então, na conta anual, eu perdi dinheiro. Tu já tinhas aceito. E eu ia aceitar de qualquer jeito. Eu cheguei em casa, foi muito engraçado. Promovi a minha esposa, que legal. Depois que ela falou, tá, e quanto vai ser? Eu falei, tanto. Na hora ela não percebeu. Depois de um tempo eu falei, a gente, na verdade, perdeu dinheiro aqui nessa brincadeira, né? Só que, cara, dali que eu consegui virar o cargo para diretor, é um pedágio. Então, mas você virou diretor, você vai ganhar muito mais? Não, às vezes você vai ganhar, dependendo do momento, como no seu caso ali, você estava numa loja muito à frente, com faturamento muito representativo. Talvez se fosse uma loja mediana, você tinha um salto financeiro. Ali você tem um downgrade, faz parte do show. Só que você não estaria aqui hoje se não tivesse aceitado aquilo lá, entendeu? Então a galera precisa entender que os pedágios vão ser pagos durante toda a carreira. Não tem muito jeito, cara. Quando não acontece, ótimo, não é que é obrigatório. Mas que vai acontecer em algum momento, vai. Você precisa saber a leitura da sua carreira. Porque eu sempre digo assim também, não vamos ser hipócritas, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Ponto. Ah, mas eu amo a empresa. Não paga salário para ver se quem vem na empresa. Vem um, não aparece um. Agora, a gente não pode trabalhar só para ganhar dinheiro. A gente precisa entender que isso é o fim, mas a gente precisa entender que carreira é um negócio que se constrói pensando nas decisões que nós vamos tomar. Horas mas a gente acerta, horas a gente não acerta. Mas, cara, tem momentos que o dinheiro tem que ficar em segundo. Se a gente botar sempre dinheiro na frente, às vezes vai fazer um movimento só para ganhar mais, um lateral para uma empresa pequena que não vai te dar visibilidade, que o teu próximo passo de carreira acabou ali. Ele acabou de morrer ali por ganhar X mil a mais naquele momento, né? Total. Eu tenho uma outra questão também que eu tenho um bordão que eu falo, né, hoje como diretor, então as pessoas, né, é um cargo que as pessoas de baixo para cima estão te olhando. Aí você fala que veio de loja, então cria uma expectativa e tudo, né? E eu carrego muito também uma máxima que eu falo mais para cima, né? Pro meu CEO, pro board da empresa, eu acredito de uma coisa que o ser humano ele está acima da instituição.
né? Acho que você falou muito e me remeteu a esse sentimento que eu tenho. Mas eu falo isso também com muito cuidado de explicar. Eu falo assim, mas ninguém está acima do bem e do mal de qualquer coisa. Né? O ser humano, para mim, né, eu falo assim, cara, se eu tiver uma pessoa muito competente que está comigo, né, e de repente eu não estou conseguindo dar uma oportunidade para ela e outra empresa vai enxergar nisso nela, eu vou ser um dos primeiros a chegar para ela e falar assim, posso te dar uma ideia? Vai. Vai, sabe pelo porquê? Eu não vou conseguir fazer isso com você aqui. Eu vou me ferrar por perder você aqui agora, né? Mas eu vou sobreviver sem você, porque ninguém é insubstituível. Também não... Também, A gente tem que claro, saber que claro, mas perde com disciplina e com classe. Ah, com né? classe. E a realidade, ninguém é substituível. Exatamente, ponto. A gente não é. E assim, mas quando você tem eu tento trazer uma crença de que o ser humano está acima da instituição, mas aí eu também falo para esse ser humano, quando você fala para baixo, eu falo, mas esse ser humano, ele tem que demonstrar o tamanho da gratidão pelaquela instituição para que ela também possa perpetuar, para que ele tenha um lugar para trabalhar, para acordar no dia seguinte, para ela pagar o salário dele. Então, é o jogo aí eu acho que entra o jogo do ganha-ganha. Né? Você tendo uma empresa que, por valores, né, o ser humano fique acima da instituição, mas que o ser humano se doe na mesma proporção para que a coisa na prática, aconteça. você quer ter a oportunidade de uma empresa, ajuda ela a crescer. Exatamente. Só dá oportunidade à empresa que cresce, bicho. Não tem muito jeito. É isso aí. Empresa que não cresce, demite. Empresa que cresce, contrata e dá oportunidade. É assim que funciona. Isso mesmo. Né? Porra. O Bruno, me conta uma coisa. Você tem uma vocação para liderar pessoas. Eu acho que isso é muito nato, assim. E você bota como missão liderar pessoas de gestão de time de alta performance, né? O que são dicas, 2, 3 pilares para se formar um time de alta performance na visão do Bruno? Cara, tenho que remeter ao esporte de novo. Entendeu? Quando eu olho no espelho, que eu falo que eu sou flamenguista, e eu olho pro meu time e falo, gente, pro bem ou pro mal, eu não tenho vocação para a segunda divisão. Eu não sei o que é isso. Cutucou a gente agora, né? Não foi proposital. Ele devolveu o urubu na primeira frase agora. Foi um pouco. Pega essa peteca e aguenta, garoto. Vai brincar, né? Mas eu não cuspo pro alto, tá? Porque eu acho que sempre, né, dor de barriga não dá. Não. Mas enquanto eu não sei o que é isto, eu falo pro meu time, eu falo, gente, já que eu não sei o que é viver na segunda divisão, a gente tem que fazer o que a gente puder para entregar o resultado, porque não entregar o resultado tende, para mim, a gerar uma certa frustração. Então, eu acho que incutir no time a necessidade... a meta ela deve ser um compromisso obrigatório. A meta não é um desafio. Né? Hoje, como diretor, quando eu cascateio para baixo, eu falo assim, a gente se tranca com a diretoria, faz um planejamento estratégico, e aí quando a gente sai daquele número de lá, que vira a meta de um vendedor na ponta de loja, de um supervisor, de um gerente, porque aquela meta global cascateia e vai para todo mundo. Né? E alguém chega assim, pô, essa meta tá muito alta, pô, não sei como é que quem fez a meta. Eu falo, colocar a cara sempre, se esconder nunca. Fui eu que fiz, ó. Qualquer um que questione, e quando tem gente questionando, eu falo, gente, se alguém questionar a meta, tragam para mim o questionamento, que eu adoro explicar por que as coisas são feitas. Né? A gente sentou o rabo lá no planejamento estratégico, com um monte de diretor dentro da sala, e a gente entendeu que a gente queria ir para aquele caminho ali. A gente assinou um cheque com a empresa, mas um cheque que tem um nome da gente. Então, quando eu saio daquilo ali, eu tenho que chegar para o meu time e falei, galera, é isso aqui. Difícil ou fácil, a gente tem que buscar, porque a empresa precisa disso para estabelecer esse compromisso. Então, eu tento trazer para o time muito um sentimento de que meta não é desafio, meta é compromisso. Legal, né? boa. E é isso. E aí é o exercício minutário que eu falo de foco para fatiar o caminho que tem que percorrer, não esperar. Não, a venda não está vindo no início do mês. Pô, se Deus quiser, no final do mês o negócio vai vir. Aí vem um negócio, né, filosófico, né? Botar na conta do Senhor, eu falo assim, gente, Deus quer sempre. Deus quer sempre. Não adianta falar se Deus quiser. O Deus já quer, ele quer. Mas a gente tem que ajudar ele, cara. Pô, quantos bilhões de pessoas existem no mundo para todo mundo botar na conta dele? Então, eu tento trazer uma reflexão que pode, em algum momento, respeitando a religião de todo mundo e tudo, mas acho que cada um tem o seu Deus, né? Sim. Eu brinco que quando a minha reflexão, lá atrás, quando eu perdi meu pai, foi minha família católica, né? E o meu primeiro questionamento foi olhar para Deus e falar, Senhor, eu era muito amigo do meu pai era um cara muito presente na minha vida. Eu falei assim, por que eu? Por que você fez isso comigo? Tirou o meu melhor amigo.
quando eu mais precisava dele, 17 anos, cara. O cara vai sair da escola, vai pra faculdade, vai virar gente na vida, né? De repente, para adquirir responsabilidades e andar com as próprias pernas. Que até ali era, pai, me dá um dinheiro aí que eu vou ali e tal. Sim, então, sim, me sim. leva, me busca. Então, para mim foi esse estalo, né? Então, acho que eu trabalho... Acho que ali, naquele momento, foi entender como trabalhar com perdas, né? E não bater uma meta é uma perda. Então, Sim. eu acho que transferir esse senso de responsabilidade dos times entenderem o compromisso que precisam ter. E, de novo, aí uma coisa que eu acho que tem muito em comum da gente aqui, né, é tirar sorriso. Acho que eu me nutro, né? Tá justo, tá certo. Justo. Tá certo. De deixar um ambiente prazeroso, independente do que esteja acontecendo. Eu acho que ter um ambiente, tirar sorriso, deixar um ambiente descontraído, né? Sacanear para ser sacaneado, bolinha vai, bolinha vem. Então, é isso. Ambiente agradável para trabalhar, fraterno, escuta aberta, as pessoas saberem que para qualquer coisa que precise eu vou estar estendendo a mão, né? Muitas das vezes para estender a mão, para fazer um carinho, para dar um pedala Robinho, a gente tem que... E eu acho que o gestor, né, tem esse caminho. Hoje eu sou pai do Miguel e do Gabriel. Eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho um filho de 1 ano e meio. E tem uma característica que eu brinco, né? Que eu sempre, com a maior das falsas humildades do mundo, eu sempre soube que eu ia ser um pai foda. Legal. Porque, cara, eu já tinha essa veia de querer ver as pessoas brilhando, né? Acho que... E eu vou falar daqui, as pessoas se acreditarem, foda-se também, porque, né? Eu ganhei muitos prêmios como vendedor, né? E aí você fala assim, cara, você tem aquela tua prateleira ali e teus troféus estão ali empilhados. Mas quando eu virei supervisor, que eu parei de ganhar os prêmios, e os meus gerentes e os meus vendedores começaram a ganhar aqueles prêmios que eu ganhava, não sei, dava um negócio dentro de mim que me deixava muito mais feliz com aquela emoção particular daquela vitória singular. Entendeu? Então, eu acho que você tem que ter isso dentro de você. Não, acho que se dúvida. você vai ser gestor, né? E você tem que ter esse sentimento de felicidade pelo outro muito maior do que você achar que foi feito pelas suas mãos. É legal, toda uma visão de, tipo, construir o ambiente. E aí, falando isso de loja, eu vejo tanto varejista que, tipo, trata a loja como uma coisa tão distante, não tenta aproximar. Até coisa que a gente já conversou, assim, de não querer falar a linguagem do vendedor. E aí reclama que ele não é engajado. Tipo assim, pô, cara, como assim? O cara tá lá, ele tá trabalhando, ele vive disso, ele também quer sorrir, ele também quer falar, né, de futebol e tudo mais. E só deixar ele lá isolado, assim, tipo, então é legal que tu tens. Mas aí acho que vem muito do teu background de ter vindo de lá, né? Tipo, isso. Total. Cara, nessa linha, talvez essa não possa responder. Se não puder, só fala, não posso responder. Também. Mas eu tava pensando até pelo teu perfil, assim, você não só foi moldado, mas você nasceu para reserva, assim, né? Porque a reserva eu vejo muito esse perfil também. E a reserva conseguiu um negócio, vocês conseguiram, você estava lá, um negócio que é muito difícil, na verdade, quando a gente olhar, ela escalou, mas sem perder a essência dela, né? A cultura ficou, pelo menos até chegar no momento Arezzo, vamos falar assim, mas até ali, porque acontece muito da escalada se ir mudando, como foi a Osklen, quando escalou, mudou a perfil. Né? E a reserva não mudou esse perfil, independente de preço, de tal, o perfil ficou muito... Por que você a que você atribui isso? Tem um lance do Rony mesmo, ser esse propagador de fato, lógico, com todas as equipes, ou isso era pensado o tempo todo? Esse cuidado era tido? Acho que essa é a minha pergunta, assim. Cara, ou foi ao caso? Porque às vezes é ocasional também, né? Acontece por acontecer. Não é intencional. Ocasionalmente acontece às vezes também. Cara, a história da reserva ela é muito emblemática, né? Onde o Rony, à frente largou uma carreira, poderia ser tão ou melhor, mais brilhante do que a que ele teve, né? Como engenheiro de produção na Accenture, uma puta empresa do Rio de Janeiro bacana, sonho de qualquer pai e mãe. E o dia que ele pede demissão, que fala pro pai da mãe dele que ele vai vender roupa de sacola para as multimarcas do interior de São Paulo lá, eles acharam que ele tava maluco. Mas tipo assim, como ele também tinha um momento sócio-financeiro, os pais devem falar, não, ele vai ali, ele vai se arrepender, ele volta. Mas ele nunca se eximiu da crença da pirâmide invertida.
Legal. Pode parecer bobeira, mas a pirâmide invertida, cara, ela tem um significado. Quando você enxerga a prioridade no teu vendedor, né? E eu sofri essa lavagem cerebral. Quando você fala isso, tem algumas coisas que são fáceis para mim ter vivido ali. De novo, eu aproveito a oportunidade que eu tive, né? Eu nunca falo do que eu acredito, eu sempre falo do que eu aprendi, né? Porque eu posso chegar em algum lugar e aquilo que eu acho pode não ser relevante. Mas se você falar que eu tô fazendo aquilo que eu aprendi, você ganha uma licença poética, né? Se alguém não gostar, fala assim, não, beleza, isso não serve para cá, vamos tentar te ensinar uma coisa nova. Então, a reserva trouxe muito isso. E eu acho que eu posso até abrir um pouco mais, porque outra coisa que eu falo, eu acho que eu sou um cara muito abençoado por um motivo, né? Eu trabalhei em marcas onde eu tive a oportunidade de aprender com o crescimento dessas marcas. Quando eu entrei na Oscar em 1999, eram 20 lojas. Era uma marca de esportes, era nada. Era uma marca legalzinha, com uma roupinha muito legalzinha. Sim. E o crescimento da marca, eu tive a oportunidade de participar, agregar, mas o meu maior ganho foi o aprendizado. Sugou muito, claro. E eu brinco que era uma época que tinha um tal do Nextel e o Oscar Metzavar passava a rádio pra loja, pra gente, como gerente de loja. Pô, um cara na magnitude dele. Bruno, quanto vendeu a loja hoje aí, por favor? E tal. Hoje o cara tá em outro patamar. Né? Então, eu falo do Oscar primeiro porque veio o Oscar na minha vida. Aí eu fui pra reserva. Eu tive muito contato com o Rony, que aí reserva também era uma empresa muito pequena. Na reserva tu foi pra supervisão? Eu fui direto pra supervisão. E aí, vou fazer só um corte. Saindo da reserva, já como executivo, fui contratado na Aramis, respondendo pro Richard. Então, cara... Baita cara também. Cara, eu sou apaixonado por ele. É um irmão que a vida me deu. Foi meu chefe, né? E aí, nesse momento de transição que eu optei ir pra lingerie, cara, a gente é brother, a gente se fala bastante. Mas eu convivi com ele, bebendo na fonte da crença dele, daquilo que ele acredita, né? E hoje na lingerie. Então, assim, esses 3 momentos que eu tive mais longevidade trabalhando nessas empresas, eu tive muito próximo do que, bonitamente, chama-se dos branding managements das empresas, entendeu? Então, e esses caras sempre tiveram essa visão da importância do vendedor, do PDV, de que tudo aquilo que você vai trazer para sua marca, para você construir, que seja ideia, que seja inovação e tudo. Cara, se o cara que tá operando o troço lá na ponta falar que essa porra não funciona, 2 coisas vão acontecer. Não vai funcionar. Você sabe disso. Por que não vai funcionar? Primeiro, que ele não vai fazer para funcionar, ele não vai se engajar. E segundo, se o cara não acredita, aquela porra tá fadada, já não dá certo. Já é. Então, o Rony foi muito importante na minha vida. E tem uma coisa bacana, que ele norteou muito, né? E tem pessoas que colocam a mão... Né? E hoje eu acho que a gente tem um pouco disso. Sim. E eu acho que eu tenho que honrar o que fizeram comigo. Tem uma coisa muito doida. O Rony tinha muito isso. Ele gostava de tentar ajudar as pessoas por dar oportunidades e propor novos desafios. Quando eu estava na reserva, eu entrei como supervisor. E eu estava feliz e contente 2 anos lá, morando no Rio de Janeiro. Pá, e aí ele chega para mim e fala, irmãozão, as lojas de São Paulo não estão performando bem. E eu queria pegar, era um gerente só nacional, vamos botar 2, eu queria te promover, queria te mandar, mas São Paulo vai ter que morar lá, irmão. Como é que faz? Pô, Carioca da Gema, tinha acabado de casar, 2 anos, a patroa, porra, trabalhando, montando o estúdio dela no Rio de Janeiro de Pilates. Eu falei, cara, vai dar ruim. Então, assim... E aí eu fui pra casa e conversando com ela, falei, cara, eu tenho uma notícia boa, é ruim pra te dar. A boa é que os caras querem me promover, e a ruim? A ruim é que tem que morar em São Paulo. Ela, o quê? É que tem que morar em São Paulo. Ela começou a chorar, eu falei, o casamento vai acabar e tal. Então eu falo isso porque ele foi um cara que enxergou em mim e falou, cara, acredita, vai. Se não der certo, você volta. Cara, eu fui, morei lá, vim morar em São Paulo, foi meu primeiro contato com São Paulo. Meu network aqui começou a dar tudo certo. Em determinado momento, convenci minha mulher de vir. Ela veio pra cá. Eu falo que lá em casa eu sou o CPF, ela é o CNPJ, porque ela é empreendedora. Né? Ela é fisioterapeuta, osteopata, ela tinha um estúdio lá, vendeu de lá, montou o estúdio dela aqui, ganhou um dinheiro que ela nunca viu na vida. Porque ela começou a ganhar 4 vezes mais do que ela ganhava lá. E aí, cara, você fala, cara, tudo deu certo. Por quê? Porque o cara, em algum momento, chegou pra mim e falou, cara, vai lá, testa isso. E aí tava dando tudo lá certo e eu tomando conta de loja própria. Porra, do cara vai lá de novo, me chama trancando uma sala e fala assim, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai mais crescer com loja própria, a gente vai crescer com franquia. Cara, franquia... a galera vai entender, não vai... era o cocô do cavalo do bandido dentro da empresa, sacou? Tipo assim, era um nada, eram 8 lojinhas, aquilo que dava pra fazer quando dava. Cara, e ele falou que ia sair de 8 para 50 em 4 anos.
Resumindo a história, tudo que ele fez, falou, aconteceu. Eu aceitei o desafio. Eu achei que ele ia me mandar embora naquele momento, mas não foi o que aconteceu. Cara, ele acreditou em mim e achou que eu poderia contribuir. Lógico, tinham pessoas maravilhosas perto de mim, se eu pudesse citar, né? Tinha uma diretora fantástica que me apoiou, que ela cuidava de atacado, me ensinou o mundo do selim. E aí, de novo, você entra num lugar que você não sabe nada, tem alguém que pode te ajudar, você agrega com aquilo que você tem, o negócio acontece. Você tem humildade para aprender. E o Rony teve muito... E o Rony fez muito isso com muita gente, cara. Ele pegava as pessoas e dava um 360 na vida delas, né? E ele tinha essa crença. E ele falava para todo mundo, a gente tem o nosso board, a gente tem o nosso corpo diretivo, mas o ser humano mais importante daqui é o vendedor de loja. A missão da empresa, que a gente decora aquilo que a gente prega e não sai de você, né? A reserva queria ser vista como um amigo e não como uma marca. Né? E quando você quer ver como um amigo, o vendedor de loja, ele é o quê? Ele é o teu cartão de visita para aquilo acontecer. É o teu primeiro amigo, não tem jeito. Cara, muito bom, mas daqui a pouco... Não, é brabo, né, velho? Brabo. Não, é brabo, não. É Bruno Brasil brabo agora. Novo marketing. Bruno, pra gente fechar aqui, antes que o Voz da Consciência desligue as luzes, a gente fique no escuro aqui, a gente sempre fecha com um momento esportivo para casar com o nosso mote do Esporte Clube. O que é o momento esportivo que você tem? Você jogou, viu, assistiu o seu time ou não time? Que quando você recorda, assim, traz uma lembrança gostosa. Cara, eu tava na arquibancada do Maracanã. Zagallo na lateral do campo. Nossa. 45 do segundo tempo do Carioquinha ali, aquele campeonato muito mais ou menos, Maracanã fervendo, Flamengo e Vasco. Aí o Petkovic pega a bola... Olha pra bola, olha pro Zagallo, olha pro gol, bota no chão. E eu tava num nível que eu tava... A forquilha do gol, eu tava no canto, na reta dessa forquilha. Cara, eu acho que não tem coisa mais espetacular do mundo quando você vê que o mundo caiu. E você vê que tem um cara de outro mundo que veio aqui para fazer o teu time feliz. Então, de novo, sensacional. Sempre vai estar na mão de alguém poder fazer a diferença, independente se o mundo estiver caindo na tua cabeça. Então, o esporte está muito vivo na minha cabeça. Aquele foi o dia mais feliz que eu me auto-intitulo como flamenguista na vida. Foi legal ser campeão brasileiro com o Adriano e tal. Beleza, é um título bonito e tal, mas tem uns negócios que você fala assim... eu tava... Mas eu tava ali. Então, aquilo preenche o meu coração e foi uma vitória que não consigo esquecer nunca mais. Lembro de quem tava do meu lado, a camisa que eu tava. Sensacional. Que te marca. Sensacional. Querido, obrigado pela participação, né? Pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda não é fácil. Não sei quando vocês vão assistir, mas hoje é sexta-feira, 18h35, o homem tá aqui com a gente. Então, obrigado mesmo. Pra quem quiser te seguir, te acompanhar, segue no LinkedIn, no Instagram, TikTok, onde é que você tá aí? Conta pra galera. Bruno M Brasil, é o mesmo no Instagram, é o mesmo no LinkedIn. Eu gosto de divulgar algumas coisas do meu trabalho, principalmente vitórias do time. Então, quem estiver andando por ali vai ver uma meta batida, vai ver uma loja inaugurada, vai ver alguma coisa de alguma conquista da marca que a gente ajudou a contribuir. E que essa energia é post todo dia, então tá tudo certo. Aí, pô. Muito bom, muito bom. E a Inside, quem quer conhecer Inside the Box e resolver os seus problemas. Ó, gente, é brabo, o negócio é brabo. Vale a pena. Conta aí. Engajar. Rede social para parabenizar o pessoal que tá batendo meta, essas coisas. E o vendedor feliz igual o Bruno. Isso aí. @Inside Varejo, www.insidebox.com.br, no LinkedIn Inside the Box. Pode me procurar lá, pode procurar Inside. Nas duas maneiras vai chegar na gente aí. Mais uma vez, 3 plataformas: treinamento, comunicação e engajamento e monitoramento de trabalho de equipes. É isso. Maravilha. Obrigado de novo pela parceria, pela honra. Tamo junto, parceiro. E quem quiser conhecer esse episódio e outros 91 episódios que a gente tem no Protagonismo Esporte Clube, acessa, tem no Instagram os cortes, Instagram é protagonismo EC. E no LinkedIn a gente também tá no TikTok e no YouTube é Protagonismo Esporte Clube, nosso canal. Ativa a notificação para receber os insights aí dos próximos episódios. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado. Boa, vamos ver. Boa.